finalmente chegando na última aula de PO. Nessa aula a gente vai falar de um conceito, né, um pilar fundamental de PO, né, que permite que os desenvolvedores criem modelos simplificados de sistemas complexos, né, focando apenas nas características e comportamentos mais relevantes. E a gente citou isso nas aulas anteriores, mas aqui a gente vai dar um foco nisso, até porque a gente vai estar criando uma classe inteira só para uma estrutura comum, né, que vai ser comum a todas as entidades. A gente vai falar sobre classe abstrata, classe concreta, mas sobretudo sobre abstração, né? A maneira como ela vai ser aplicada aqui vai ser a partir dessa nova classe que a gente vai estar criando, né? Ela vai ter nome, vai ter descrição, e isso vai servir, vai ser uma estrutura comum para todas as entidades do jogo aqui que a gente está criando, né? A gente vai ter outras subclasses também, como a de personagem e a de Inter. Aqui eu já estou criando o construtor, né, dessa classe abstrata, e elas vão essas subclasses que a gente vai estar criando, elas vão estar estendendo a estrutura com comportamentos específicos, né? Isso vai permitir que o código seja mais organizado, né, em relação aos outros que a gente já fez, com cada classe focando em um aspecto específico do sistema. Então aqui a gente vai ter o display info, que a gente também fez na aula anterior, informando as coisas que a gente está fazendo aqui, mas vocês podem ver que aqui já tem um abstract já, né, que é diferente das aulas anteriores. A gente não chegou a fazer uma função abstrata dessa forma, mas aqui a gente já vai estar estendendo, né, também a classe character, que foi uma classe que a gente fez na última aula. Também vai ter as mesmas propriedades que a gente criou, com um construtor bem parecido, tá bom? A diferença aqui é que agora a gente vai ter um construtor, né, da classe personagem, que ela vai estar chamando o construtor da superclasse entidade, né? Então a gente vai chamar através desse super aí, que vocês podem ver que eu coloquei, mas vai também ter um método abstrato aqui, né, dessa classe personagem. Mas esses parâmetros aqui de nome, descrição, né, vai ser tudo chamado através do super. A gente também vai permitir que esse personagem ataque outro personagem, né, algo bem semelhante ao que a gente fez em herança, se eu não me engano. E a gente também vai estender, né, o inter a partir da classe de entidade, tá? Só que a gente vai colocar uma propriedade diferente. Então tomem bastante cuidado aqui na hora de fazer o log aqui, até que o log vai servir para vocês visualizarem se o que vocês estão fazendo está certo ou não. Toma cuidado também na formatação aqui, quando vocês estiverem fazendo, vocês podem usar alguns atalhos, né, de Ctrl S aqui para estar formatando, mas vamos ao que interessa aqui, que é a classe Inter, né, que ela basicamente vai estender de entidade, mas ela vai adicionar essa propriedade chamada Effect, vai ser um efeito desse Inter que a gente vai estar criando, mas a gente vai estar pegando um construtor também, né, até para chamar a superclasse e inicializar essa nova propriedade aqui, né. E também a gente vai fazer uma implementação de um método abstrato, né, só para exibir a mensagem que o Inter e o efeito aqui foi meio que aplicado, né, só para fins de visualização mesmo. Então, após vocês fazerem isso, o que vai sobrar é basicamente instanciar um novo personagem e fazer a chamada dos métodos dele. Eu vou estar usando como exemplo diferente dessa vez, né? Eu não vou usar nenhum mago, nenhum guerreiro. Eu vou estar usando um goblin agora. Agora, basicamente, falta criar esse novo personagem. Então, const character, new character. Aqui ele sempre vai dar a recomendação, né, o Replit sempre dá esse autocomplete, né, mas vocês podem mudar o que quiser, o exemplo que vocês quiserem. E a gente também vai exibir as informações, né, dessa ação que ele está realizando, né. Dei uma limpada aqui no console e basicamente a gente vai exibir as informações do personagem, a ação que ele vai estar realizando e, claro, também instanciando o Inter, né? A gente vai ter que chamar os métodos do Inter, então a gente coloca a nossa
descrição aqui, eu vou colocar uma descrição que ele vai estar curando 50 de vida do Goblin, né, enquanto ele estiver usando esse Inter. E a gente basicamente vai estar exibindo as informações do Inter também, mas a questão aqui em si, né, como a gente pode ver aqui, né, foi chamado tudo normalmente, mas a questão em si a gente fez essa nova classe abstrata, né, e a gente definiu essa estrutura que ela foi comum para tudo, para os personagens, para os inters, e essas subclasses, ela tem uma estrutura e comportamento específico, né. Isso vai permitir que o código fique muito mais organizado, né? Os detalhes de implementação específica de cada entidade, eles ficam escondidos, né? E aí isso permite que as entidades sejam manipuladas de maneira mais genérica. Isso em si é a aplicação de abstração que eu estava tentando demonstrar aqui. Agora a gente vai estar falando um pouco mais sobre outro conceito que é igualmente importante. E esse conceito é o conceito do polimorfismo. E para estar demonstrando ele, a gente já vai partir direto logo para, né, esse exemplo aqui, que a gente já viu, né? Muda aqui que tem uma classe abstrata de ataque, mas é basicamente o que a gente já viu na aula anterior em relação à herança, né? A gente vai ter uma classe, né, personagem, e vai ter a classe cavaleiro, e o cavaleiro vai estar herdando algumas coisas aqui vai estar sobrescrevendo, né, o ataque de personagem, né, basicamente. E o que a gente vai estar fazendo aqui é basicamente criar uma função que aceite um objeto personagem como parâmetro e chame o método ataque desse objeto, né. Como o método ataque ele é abstrato, né, na classe personagem, ele deve ser implementado, né, pelas subclasses, a mesma função basicamente para atacar tipos diferentes de personagem ou até entidades que possam herdar de personagem, né? De maneira dinâmica, assim, a gente vai estar demonstrando o polimorfismo, também criando essa nova classe, né, que vai estar estendendo, né, de personagem. Agora, além do cavaleiro, a gente vai ter o arqueiro, e o arqueiro ele vai ter uma função, né, que vai estar utilizando o método ataque, né, de qualquer objeto de personagem. Então é meio confuso, mas quando tu aplica aqui, né, fica mais simples. Ele vai herdar e implementar o método ataque de forma diferente, e basicamente isso é polimorfismo, né, para quem já viu. Mas o que a gente vai estar fazendo aqui é criando uma função para utilizar o polimorfismo para atacar. Então a gente vai ter uma função chamada perform attack, né, que utiliza o polimorfismo, e a gente vai chamar, né, o método ataque do atacante sobre o alvo, vamos dizer assim, né, nessa ordem, né. E a gente vai fazer um exemplo de uso de como ficaria, por exemplo, o cavaleiro atacando um personagem da classe arqueiro, e como ficaria, até o dano dele é diferente, né? Vocês podem ver que a multiplicação lá, quando eu coloquei, é um pouco diferente, né? A maneira como ele reduz vida é diferente. E a gente vai criar as instâncias, né, logo em seguida. Primeiro a gente precisa criar essa função e depois fazer um exemplo aqui de uso, né? Primeiro fazendo a instância do cavaleiro, né? Então a gente vai estar demonstrando também as informações, né? Vai estar colocando o nome do cavaleiro aqui, exatamente como a gente colocou na aula anterior, fazendo uso desses métodos que a gente já utilizou anteriormente, né, para demonstrar no console, e vai fazer o cavaleiro basicamente atacar o Robin Hood aqui, que eu vou estar colocando aqui. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, mas o arqueiro aqui eu vou estar colocando como Robin Hood, definir a vida dele aqui. E a gente também vai fazer o arqueiro diminuir a vida do Sir Lancelot. Então a gente vai ter uma noção mais ou menos do que vai estar acontecendo. E a magia aqui em si é basicamente a gente fazer essa função, né, de método de ataque de qualquer objeto que seja um personagem, independente da subclasse dele. A gente vai permitir que essa função ela seja usada para atacar diferentes tipos de personagens, e com isso a gente vai estar demonstrando o que é o polimorfismo em si, né?
que vai estar permitindo que esses objetos de diferentes classes sejam tratados de maneira uniforme, né? Então, como vocês podem ver aqui, né, deu certo, né? O Lancelot tem 77,5 de saúde e a vida também do Robin Hood foi reduzida. Então, de fato, as coisas funcionaram conforme a gente previu. E agora eu vou estar passando um desafio aqui, né, para estar testando um pouco das habilidades aqui que a gente, um pouco da teoria aqui que a gente aprendeu durante essas aulas, né? Eu quero que você imagine que você está desenvolvendo um jogo, né, de RPG, em que os jogadores agora vão assumir o papel de rei e eles querem construir o próprio castelo, né? Cada castelo pode ter diferentes características, né, como o número de sala, tipo de defesa, tamanho de jardim, etc. Os jogadores eles têm que ser capazes de escolher entre diferentes opções de construção durante o jogo. Então, basicamente, você vai começar definindo as classes abstratas e concretas, né, para representar os elementos essenciais desse jogo. Né? Uma classe abstrata, por exemplo, seria a parte do castelo. Pode representar partes genéricas do castelo, né? E as partes mais concretas ali, sala do trono, torre de defesa, jardim, né, que vão estar herdando coisas da parte do castelo. Seria interessante também implementar métodos abstratos na classe da parte do castelo, né, que vão ser reescritos sobre as classes concretas. Né? Esses métodos eles podem incluir coisas como descrição, né, para fornecer a descrição textual de cada parte do castelo que você está fazendo. Eu vou estar deixando essa atividade na descrição e vocês podem estar realizando ela como um teste aqui para utilizar os conceitos que vocês aprenderam ao longo dessas aulas na prática, né? E foi isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!